Para quem é Presidente é muito difícil fazer balanço, eu espero que sejam os cidadãos a fazer. Mas o que é que queria salientar? Em primeiro lugar, acho que o Executivo tem funcionado bem. Acho que essa é uma nota que eu queria dar, que é uma coesão invulgar numa maioria que se formou com uma força política que perdeu as eleições, com o Partido Socialista, mas com quem nós conseguimos montar uma estratégia de cidade que me parece que tem trazido frutos e tem havido uma enorme colaboração da parte de todas as pessoas, pusemos as diferenças de parte e creio que esse é um aspecto importante. E isso reflete-se muito na forma como a cidade vive hoje e respira hoje e aquilo que eu tinha falado de tentarmos fechar algumas das trincheiras que havia na cidade, creio que isso foi conseguido e hoje creio que as pessoas olham para a cidade com outros olhos e acho que essa transformação, se quiser sociológica, na cidade é talvez a marca mais significativa do que eu poderia definir como estes 2 anos de mandato. Já não podemos depender apenas do Estado Central para garantir que o Estado Social continue a funcionar. E nesse aspecto dedicamos à coesão social um forte empenhamento da nossa parte, não só em termos de recursos, mas também em termos de políticas. Creio que o Fundo de Solidariedade Social, da forma que foi montado, tem tido um impacto muito significativo nas famílias, nos mais desprotegidos. Creio que essa é uma marca que fica de mandato, a par de uma política continuada, que já vinha do Executivo anterior, relativamente à habitação social, em que, de facto, o Porto continua a dar cartas, numa altura em que o Estado Central também aí desinvestiu. Se nós olharmos ao que se passou nos últimos anos, o que acontece é que o Estado Central deixou de investir na habitação social. Isso coloca uma enorme pressão sobre os municípios, sobre as finanças dos municípios, mas creio que temos conseguido encontrar, apesar de tudo, os recursos suficientes para continuar a fazer face a um problema que é gritante, que é a dificuldade que as pessoas têm em garantir a sua sobrevivência e, portanto, o município aí tem tido um papel determinante, que também se alarga às escolas, que também se alarga à função social, que se alarga às associações, o reforço do papel das associações, dos clubes, de toda essa política de proximidade em que a Câmara tem estado envolvida, também com a colaboração das outras forças políticas, que nessa matéria têm mostrado uma grande sensibilidade. Um enorme investimento nas escolas, é um investimento muitas vezes invisível, porque as únicas pessoas que se apercebem são aqueles que têm crianças e quem lá trabalha, mas é um trabalho que absolutamente notável. Eu creio que nós temos hoje, podemos sentir que esse trabalho que tem sido feito começa agora a dar frutos e vai dar frutos no futuro, porque afinal o futuro da cidade depende disso. Eu creio que aí o mais marcante terá sido, independentemente da recuperação de alguns equipamentos esportivos, como é o caso do Campo da Pasteleira, seguramente o Inatel é o aspecto mais importante. Nós resolvemos um problema que vinha há décadas que o Inatel estava desativado, nós conseguimos que o Inatel passasse para o estádio do Inatel passasse para a Câmara. É um processo que agora vai ter frutos. Nós estivemos a aguardar que o Tribunal de Contas aprovasse o contrato, finalmente está aprovado, vamos entrar em obras e, portanto, vamos ter um novo equipamento que vai estar disponível para aquelas coletividades que têm muitas dificuldades, porque o Porto está muito carenciado de equipamentos esportivos. Quando nós cá chegamos, verificamos rapidamente que havia um enorme déficit em termos de campos, que havia muitas coletividades que estavam praticamente a morrer, estavam no seu estrutor por não terem lugar onde praticar o desporto, que é fundamental para o bem-estar dos cidadãos. Nós fizemos uma intervenção no Académica, a piscina de Campanhã está a ser desenvolvida com o Futebol Clube do Porto, um protocolo muito interessante porque nos permite, de facto, disponibilizar uma piscina que não tinha condições e que passa a ter condições. Os Salgueiros, temos vindo também a trabalhar com os Salgueiros numa série de soluções, conseguimos arranjar uma sede para os Salgueiros, que é um clube histórico da cidade, e portanto também aí temos vindo a fazer esse trabalho, mas esse é um trabalho que vai demorar muito tempo, o Porto precisa de muitos anos para recuperar o atraso que tem em termos dessas infraestruturas. Nós acreditamos que as freguesias têm um papel a desempenhar de proximidade. A criação do espaço cidadão que está neste momento em curso vai ter um impacto enorme na população, porque vai permitir que as pessoas resolvam na sua proximidade um conjunto de problemas que hoje tinham que resolver deslocando-se, fazendo deslocações. Ao mesmo tempo, isso permite a capacitação dos funcionários das juntas de freguesia, ou seja, este desenvolvimento das juntas de freguesia é um aspecto que vai ter impacto a prazo e vai ter já impacto nos cidadãos. Conseguimos negociar com o Governo
a questão do terminal intermodal de Campanhã. É um aspecto absolutamente crucial para a mobilidade na cidade do Porto, mas também para criar uma nova centralidade em Campanhã, onde estamos a desenvolver 2 ARUs, mas temos também o projeto do Matador, que iremos anunciar proximamente. Já falamos nos últimos dias um pouco sobre isso, nomeadamente sobre a localização lá do Museu da Indústria, mas iremos apresentar um projeto que creio que é um projeto muito inclusivo relativamente ao Matador. Durante todo o verão desenvolveram-se lá um conjunto de atividades e que foi um pouco um teste para ver até que ponto era possível atrair pessoas de fora da T de Campanhã para um espaço que é um espaço notável na cidade e, portanto, creio que por aí nós iremos avançar rapidamente. Temos também a ambição de atrair investimento, temos conseguido atrair algum investimento, é um esforço que tem sido feito através da Invest Porto, que tem feito um trabalho notável nos contactos com diversos investidores e acreditamos que Campanhã pode finalmente passar a ser uma quadrícula da cidade plenamente integrada e não uma quadrícula que muitas vezes esquecida. Para muitos cidadãos do Porto, a cidade acabava na circunvalação e é uma parte da cidade que vai para além da circunvalação, que faz parte do Porto e em que nós temos que apostar e que tem um enorme potencial. O Porto tem, por um lado, um espírito empreendedor absolutamente notável. E o empreendedorismo não se passa apenas na criação de negócios, passa-se também dentro dos próprios negócios já existentes. E a inovação é seguramente a saída para uma crise porque permite, de facto, a requalificação da cidade, a criação de oportunidades. E aí a Câmara tem que oferecer a cidade como laboratório. Nós não podemos pensar que a inovação possa ser feita pelo município. O município não tem recursos para isso, mas o município tem um papel fundamental ao ser o fator de mobilização de toda uma nova geração de inovadora que pretende, na área do ambiente, na área da mobilidade, na área das novas tecnologias, em que pode utilizar a cidade como laboratório e depois exportar, expandir, internacionalizar, e creio que aí está a ser feito um trabalho notável. E não é apenas na Optec, muitas pessoas pensam que é apenas na Optec, não é o caso. Há muitos outros espaços em que começam a aparecer empresas com pessoas inovadoras com grande preparação. Na área da engenharia, nas áreas dos IT, tudo isso são coisas em que nós acreditamos que o empreendedorismo vai fazer escola. Eu tenho dito muitas vezes, nós nesse aspecto temos que tornar o Porto um território fértil. Até porque notamos da parte dos empreendedores, das pessoas que têm ideias, um grande empenho em também nos desafiarem a nós relativamente a soluções para a cidade. Nós queremos um mercado municipal de frescos. Queremos que o Bolhão seja, se quiser, um quarteirão onde a população pode ir à procura daquilo que mais precisa, onde ao mesmo tempo temos que garantir que as pessoas que lá trabalham e que lá desempenham as suas atividades tenham as garantias de que lá vão poder continuar. Creio que essa mensagem passou. Acho que o projeto que nós temos é um projeto muito inclusivo. É um projeto que não é apenas um projeto arquitetónico, é um projeto muito construído a partir da atividade que ainda lá existe e da atividade que nós queremos que lá venha a existir. Portanto, para que o Bolhão volte a ser aquilo que era há 30 ou 40 anos atrás e que foi perdendo porque não se adequou aos tempos novos. Ele está neste momento numa fase de aprovação e, portanto, concluiremos o processo, espero, dentro dos próximos meses, de tal maneira que possamos depois deitar mãos à obra. A recuperação do teatro do Rivoli, do teatro municipal, que passou a ser gerido por nós e de facto passou a ser uma afirmação muito clara da vontade que o município tem em desenvolver uma política cultural, foi muito marcante, com o Campo Alegre, mas depois também muitas outras atividades que nós temos vindo a desenvolver na área da cultura, em que temos ido a locais em que a cultura era, se quiser, improvável. E aquilo que estamos a verificar é que temos público. Porque tudo isto não faria sentido se a cidade não aderisse. E, portanto, aqui nós, para além do sucesso da política que temos vindo a aplicar na cultura, que tem sido muito interessante, há que realçar a vontade que a população tem de aderir. E isso tem sido muito importante, por exemplo, a nível da arte urbana, em que nós acabamos com alguns mitos que existiam relativamente a essa matéria e temos conseguido transformar a cidade, ela própria, num palco. Isso é extraordinariamente importante. Toda a cidade faz parte desta atividade cultural que nós queremos desenvolver e isto, como dizia, tem impacto. Tem um impacto óbvio na economia, mas também tem um impacto óbvio na coesão, naquele sentimento de pertença que é a condição fundamental para que a cidade se afirme no futuro. É nós, no fundo, sentirmos orgulhosos da cidade que temos e creio que aqui a cultura tem um papel absolutamente fundamental.
Nós nunca teremos os problemas todos resolvidos. Não, seria um mito pensar que nós, num prazo de 4 anos, conseguiríamos resolver tudo, e temos tido alguns problemas que não temos ocultado. Alguns concursos públicos não têm corrido como nós queremos, mas aí temos que respeitar o júri, temos que respeitar as regras do jogo. O caso do pavilhão Rosa Mota é um caso que nós vamos ter que resolver. O bairro Rainha Dona Leonor, lançamos um novo concurso, esperamos que agora isso tenha consequência. São tudo processos que demoram tempo. E demoram tempo por várias razões. Demoram tempo desde logo porque a contratação pública assim o exige, porque nós hoje estamos os municípios estão debaixo de um grande escrutínio, e principalmente também porque vivemos num país muito centralizado, em que muitas vezes coisas que nós poderíamos desenvolver rapidamente acabam por esbarrar num conjunto de contratempos e numa teia de restrições que limitam a nossa capacidade de executarmos mais depressa aquilo que queríamos fazer. A cidade tem ótimas contas, nós temos conseguido melhorar as contas da cidade, tem recursos suficientes para avançar, mas muitas vezes depois o que acontece é que há um tempo muito grande até que os projetos possam ser postos em marcha. Um Estado como o nosso, numa Europa como nós queremos, é um Estado que tem que devolver as competências aos municípios. Nós temos que ser capazes de ter recursos para desenvolver projetos, mas mais do que os recursos, que são importantes, é preciso que seja reconhecido também que nós fomos eleitos pelos cidadãos para concluir e para concretizar um conjunto de projetos que anunciamos, que foram escrutinados, que foram referendados, se quiser, pelas eleições, e não é muitas vezes para nós compreensível que depois o Estado Central tome decisões, como tomou relativamente aos STCP, ou que tomou relativamente às águas, em que subitamente os interesses dos nossos municípios são ultrapassados por decisões que são tomadas em Lisboa, sem qualquer respeito por aquilo que são os autarcas que foram eleitos, e que têm programas em matérias tão importantes como os recursos, como a água ou como a mobilidade, no caso do STCP. E aqui temos, de facto, um problema, é um problema de regime que vai ter que ser resolvido, em que os partidos políticos continuam a não compreender e a não entender que é preciso fazer mais alguma coisa para que nós sejamos uma sociedade mais desenvolvida. A Frente Atlântica era crucial. O Porto comunicava mal com Matosinhos e com Gaia. Há muitos anos que havia um problema de estratégias diferenciadas e muitas vezes, mais do que não serem coincidentes, havia muitas vezes estratégias que eram conflituosas. Pareceu-nos a nós que era muito importante dar o sinal, e nós temos uma excelente relação com esses dois municípios. Eu tenho uma excelente relação com os dois presidentes de Câmara destes municípios vizinhos, e com eles temos massa crítica. Há alguns dos projetos que nós queremos desenvolver, e o último que nós anunciamos relativamente à captação de água em alta, só é possível com esta massa crítica. O Porto só por si, com os seus 40 e poucos quilómetros quadrados e 250 mil habitantes, mais coisa, menos coisa, não tem massa crítica para levar a cabo alguns projetos. E aqui, quando nós conseguimos, seja na esfera metropolitana, em que continuamos a apostar, seja na estratégia de uma Frente Atlântica um pouco, que é, se quiser, a coroa desta área metropolitana, é possível fazer projetos que isoladamente nós não poderíamos fazer, e principalmente não perdermos tempo e encontrarmos complementaridades, para não duplicar investimento. Gostava que processos como o Bolhão, processos como o Rosa Mota pudessem andar mais depressa. Gostava que nós, no caso dos STCP, tivéssemos tido outro sucesso na tentativa que fizemos de negociação com o Governo, em que não fomos ouvidos. Com certeza que há muitas coisas que estão por fazer e que precisam de fazer, mas isso, nós não podemos olhar para as coisas que estão por fazer com uma atitude derrotista. O que temos que pensar é que há novos desafios na cidade, alguns que nós sabíamos que iríamos ter que enfrentar e outros que agora vamos ter que fazer. O caso do terminal intermodal, por exemplo, que é uma velha aspiração do Porto, pelo menos há mais de uma década que se falava, nós neste momento estamos em condições de dizer que vamos assumir essa competência e vamos fazer um terminal intermodal em Campanhã. Isso vai ter um impacto extraordinário na cidade, não só em Campanhã, onde vai ter um impacto óbvio, mas também na mobilidade da cidade. Ou seja, nós não podendo interferir nos STCP, podemos, no entanto, encontrar através do intermodalismo soluções que vão facilitar a circulação na cidade, que é um grande problema. Nós temos hoje uma cidade com enormes problemas de mobilidade que temos que ajudar a resolver. Acima de tudo, creio que temos conseguido trabalhar em equipe e creio que há um desanuviamento na cidade muito interessante, mesmo na relação que temos com a oposição. Creio que temos conseguido um diálogo construtivo com a oposição.
Com certeza que a oposição tem o papel que tem e deve o ter, porque são eles também que fazem o escrutínio do que nós fazemos. Mas creio que nesse aspecto temos conseguido dialogar com os cidadãos e continuar a ter esta relação com a cidade e com a rua e com as pessoas que nos abordam, e nesse aspecto creio que estou satisfeito, principalmente pelo aquilo que eu apreendo na relação que tenho com os municípios no dia-a-dia. E acho que eles percebem que, independentemente de nem tudo correr bem, e as coisas não correm todas bem, acho que apesar de tudo se compreende o que é que nós estamos a fazer. Agora, governar uma cidade é tomar decisões e muitas vezes o interesse público ou o interesse geral conflitua com interesses particulares. Nós temos o caso de comerciantes na Rua Costa Cabral, por exemplo, que, compreendendo até porventura que nós tínhamos que tomar algumas decisões que facilitaram a mobilidade e que resolvem a vida a muitos cidadãos, para os seus interesses particulares isto cria-lhes contratempos e cria-lhes constrangimentos, mas isto é a dificuldade de governar uma cidade. É não poder agradar sempre a tudo e a todos, porque de outra maneira nada poderíamos fazer.